Um modelo de processo bem conhecido atualmente é o de programação extrema, comumente denominado como método XP ou modelo XP de desenvolvimento. Então, ele foi originado ou proposto por Ken Beck, o Kaniga e o Jeffries em 96, e teve origem exatamente nesse projeto aí que a gente chama de C3, e que vocês podem consultar facilmente por esse site, né, xpprogram.org. Então, ele foi totalmente baseado nos princípios ágeis, que acabamos de dar uma pincelada aqui, e estabelece alguns valores básicos, né, para esse processo. E que valores são esses? São esses aqui da pontinha. Então, ele estabelece esses 5 valores: comunicação, simplicidade, feedback, coragem e respeito, e também estabelece 12 práticas, que são as práticas envolvidas para esse desenvolvimento. Então, considerando os valores, o que seria comunicação dentro do XP? Então, as várias práticas do XP promovem uma maior comunicação entre os membros da equipe. Então, tudo é feito baseado em comunicação, e essa comunicação precisa ser constante. Então, a ideia não é limitar a comunicação só apenas por procedimentos formais, mas pelas práticas que eles estabeleceram para serem executadas e que produzem, no final, o artefato principal daquele projeto, que é o software em si, certo? Usa-se o melhor meio possível, né, que pode ser adotado. Pode ser conversa, pode ser uma reunião informal, pode ser e-mail, bate-papo, telefonema, pode ser diagrama, se necessário. O próprio código é considerado também como um item constante, né, de comunicação. As histórias de usuário, que são os elementos onde eles representam os requisitos que precisam ser produzidos, né, dentro de um ciclo de iteração. Então, tudo isso faz parte do processo de comunicação do XP e que está refletido em várias práticas, como eu já mencionei. Em relação à simplicidade, o que é a simplicidade dentro do XP? Então, ele incentiva ao extremo práticas que reduzem a complexidade do sistema. Então, ele adiciona práticas para você repensar a todo momento se o que você está desenvolvendo é realmente ou está realmente simples, que possa ser mantido por outras pessoas. Então, a ideia é você fazer um código que seja simples de ser compreendido e mantido, né, por qualquer pessoa do time, certo? Então, a ideia é manter o design, o processo, o código de uma forma simplificada e que qualquer pessoa possa compreender o que está sendo feito por qualquer um. Então, a ideia é ser simples nesse sentido. Então, e o código é o elemento principal dentro do XP, ok? Então, eu falei de história do usuário, mas a coisa que ele mais prega é que esse código possa ser compreendido por qualquer pessoa do time. Então, código e testes são elementos fundamentais dentro da programação extrema. Em relação ao feedback, o XP considera isso como um valor que também é refletido, em várias práticas, né? Então, várias práticas do XP garantem um rápido feedback sobre as diversas etapas ou partes do processo que precisam ser executadas. Então, você tem o feedback desde imediato, quase, né? Quando você está codificando, através da prática de programação em pares, mas você também tem o feedback da qualidade daquele código, não apenas pela programação em pares, mas pelos testes unitários que precisam ser feitos, inclusive, antes do próprio código. Então, o XP, ele determina que os testes unitários precisam ser feitos inicialmente antes de qualquer codificação, para que quando você codifique, você já tenha como verificar se o que você codificou tem, no mínimo, uma corretude mínima aceitável, certo?
Então, isso é também um processo de feedback. Então, dentro, né, e esse feedback vai aumentando de nível. Então, você tem, depois dos testes unitários, a parte de negociação, né, dos pares em relação à qualidade, né, do que está sendo feito. Você tem também feedback em relação às reuniões, né, de stand-up meeting, as reuniões diárias, depois teste de aceitação, em relação ao plano de interação, né, que é no final da interação, e depois o plano de release. Então, tudo isso faz parte do loop de feedback estabelecido dentro do XP. Em relação à coragem, o que isso significa no XP? Então, como ele prega que a gente precisa fazer um código simples a todo tempo, então, para a gente fazer um código simples, a gente tem que ter uma coragem de refatorar coisas que foram feitas em interações anteriores. E aí você precisa ter essa coragem, né, de refatorar, de refazer pontos que foram feitos e não ficaram legal, como a coragem também de assumir erros e de dizer ou comentar ou identificar erros, né, de seus pares de uma forma antecipada, sempre com maior respeito e confiança, né, entre os pares. Então, a ideia é melhorar o design do código que está funcionando para torná-lo mais simples, é jogar fora código que é desnecessário, é investir tempo no desenvolvimento do teste, é mexer no design em estágios avançados do projeto civil que errou e que realmente precisa melhorar, é pedir ajuda aos que sabem mais. Então, a ideia de incentivar a coragem está muito nesse sentido. E aí, as práticas do XP, elas variam também, né, dentro de escopo, né, quando a gente considera o escopo da programação em si. Então, a gente tem aqui a programação em pares, o teste unitário, né, o princípio de refatoração contínua, né, desse código e o design simples, essa refatoração favorecendo sempre o design, né, de um código mais simples. Então, outras práticas associadas à propriedade coletiva, né? O que é propriedade coletiva? O código, na verdade, precisa ser passado na mão de todo mundo, né? Então, em função dessa programação de pares, então esse código, a parte do código que um conjunto de pessoas fez, ela precisa ser depois trocada e feita ou reavaliada por outras pessoas. E aí eles pregam muito esse aspecto, né, que todo mundo, na verdade, tem responsabilidade na qualidade daquele código. Então, por isso que eles favorecem essa troca, né, de partes de código que estão sendo feitas, né, por pares diferentes, e depois esses pares trocam aquela parte que estava sendo feita entre si. Ah, tu faz o componente tal agora, tu termina o componente tal e eu termino o componente tal. Por quê? Porque isso dá uma ideia, primeiro, né, de você favorece que várias pessoas revisem o que está sendo feito em termos de código, e a responsabilidade é coletiva, né? Então, todo mundo tem responsabilidade pela qualidade do que está sendo produzido. Então, essa é uma prática constante do XP, para evitar que, a parte do código de fulano deu errado. Não, isso não acontece, não deve acontecer no XP, certo? Isso se teve erro, o erro foi de todos mesmo. Então, por isso que ele considera a propriedade coletiva. Todo mundo tem responsabilidade coletiva com o que está sendo desenvolvido. Não é apenas com aquele componente no qual eu estou trabalhando hoje, de forma nenhuma. A ideia é que esse código que está sendo trabalhado seja integrado de forma contínua. Então, DevOps, por exemplo, entra muito perfeitamente nessas ideias do XP. Então, por quê? Porque ele prega essa integração contínua entre esses componentes que estão sendo desenvolvidos. Ele trabalha também como metáforas para melhorar a comunicação e a compreensão das histórias de usuários, né, para que todo mundo entenda o que está sendo desenvolvido dentro de uma linguagem que seja compreensível não apenas para os desenvolvedores, mas que seja compreensível também
para o cliente, né, que porventura esteja colaborando na compreensão, né, de que histórias de usuários precisam ser priorizadas e desenvolvidas dentro daquela interação. Outra prática que ele coloca é ritmo sustentável. O que é ritmo sustentável? É a equipe conseguir determinar qual a referência ou a velocidade de produção dentro daquela interação. Então, meu time consegue desenvolver 10 histórias de usuário a cada 2 semanas. Então, 10 histórias de usuário de complexidade X. Então, isso é você estabelecer um ritmo sustentável. Então, se você consegue estabelecer essa referência, você consegue reorganizar o seu planejamento de uma forma muito mais tranquila. E você consegue ter ideia de como isso, né, vai ser finalizado no final, né? Em que tempo, né, vai ser finalizado. E padrão de codificação. Então, como o código é um elemento extremamente importante no XP, o primeiro ponto, um dos primeiros pontos que se estabelece é o padrão de codificação. Esse código precisa ser legível por qualquer pessoa do time e todo mundo precisa seguir esse mesmo padrão. Então, isso, inclusive, é fator de checklist e de revisão entre os pares quando estão desenvolvendo. E considerando as políticas organizacionais, existem outras práticas, né, que é o jogo do planejamento, que eles tentam mensurar, né, o custo e o tempo de cada história do usuário, a liberação das pequenas versões, para que clientes ou representantes das pessoas que estão financiando o projeto executem os testes de aceitação, certo? Então, isso são as 12 práticas, é claro, não vale a pena falar aqui com mais detalhes sobre ela, a gente está dando uma visão geral do XP, mas é importante que vocês saibam, ok? Então, no XP, qual a ideia? A codificação é a atividade central do projeto, os testes também é código e servem como a especificação, né, desse desenvolvimento, e a comunicação entre os desenvolvedores se baseiam, sobretudo, no código, ok? Então, esses são pressupostos e premissas básicas dentro do modelo XP de processo de desenvolvimento de software.